Bom dia, pessoal. Estava aqui refletindo sobre algumas coisas que têm acontecido nesse tempo, e uma delas é sobre como está andando a direção. A gente fala do mundo, mas não é do mundo, né? Na verdade é da nossa vida, nós enquanto pessoas. E a Bíblia já nos alertava e nos alerta sobre a dificuldade dos últimos dias, né? Que nos últimos dias muitos se levantariam em nome de Jesus, em favor do reino de Deus, mas para si mesmos. E nós temos visto muitas situações acontecendo, muitos escândalos, mas a palavra também nos advertia a respeito dos escândalos, né? Porque o Senhor Jesus disse que não tinha o que fazer, que os escândalos viriam, mas ai daqueles por quem viriam os escândalos, que se tornassem pedra de tropeço, entre outras palavras, aos pequenos, né? Aos pequenos no sentido daqueles que muitas vezes não têm o costume de ir para a palavra, o costume de meditar, o costume de orar, mas que muitas vezes se alimentam de pregações, de ministrações, né? Seja internet, seja igreja, mas que não buscam de fato a intimidade com o Espírito Santo e a revelação da palavra de Deus. Para nós tem se tornado muito difícil isso, porque quando você chega para falar de Jesus, da transformação que Jesus traz nas vidas, você não está falando da placa de uma igreja ou de uma religião. Você está falando do Evangelho, né? Você está falando do que Jesus fez na sua vida, como eu sempre costumo testemunhar, o que Jesus fez na minha vida. Eu posso falar de mim, não posso falar das pessoas, ou do que as pessoas vivem. E a gente encontra muita dificuldade, porque se eu for falar de um evangelho raso, de um evangelho diluído, onde eu só vou falar as benécias do Senhor, suas promessas, com certeza eu vou atrair uma legião de seguidores. Mas eu preciso levar a palavra da salvação e a palavra do arrependimento, que é o que eu aprendi, é o que eu tenho feito, é o que eu tenho falado, né? Não deixando de demonstrar amor às pessoas, preocupação e ajuda, auxílio. Mas não tem como continuar a caminhada achando que tá tudo bem, que tá tudo certo e que todas as coisas são normais ou tão normais, né? É a globalização, é a modernidade. E então isso tem entristecido um pouco o meu coração, a dificuldade de pessoas que entenderam o evangelho estarem disseminando esse evangelho genuíno e puro. Porque você é taxado como julgador, você é taxado como preconceituoso, né? E não é sobre isso, porque o próprio Jesus, assim que ele foi batizado, que ele desceu as águas no Rio Jordão, a primeira coisa que ele falou foi o quê? Arrependam-se, por ter chegado a hora, chegado o reino dos céus. Somente depois ele começou o seu ministério. Então, nós não somos diferentes de Cristo. E hoje, infelizmente, os cristãos, né, vou falar cristãos agora num termo geral, os crentes querem mudar a palavra, né? Porque as igrejas têm que estar cheias, porque as igrejas elas precisam dizer que tem bastante gente para mostrar volume muitas vezes, né? E nós sabemos que esse nunca foi o propósito de Jesus. Claro que o Senhor Jesus ama todas as pessoas, ímpios e filhos, porque ele morreu por nós ainda antes de nós termos o contato com o Evangelho. Quando eu falo nós, eu falo dos antepassados mesmo. Mas o que nós cristãos estamos fazendo com o Evangelho? Com o Evangelho dos cristãos que morreram na arena, que foram comidos pelos leões. Dos cristãos que foram queimados, decapitados, como os próprios, né, alguns dos apóstolos ali, tem alguns estudiosos, alguns relatos falam, né, de como foi a morte de cada um dos seus discípulos. Então, o que nós estamos fazendo hoje com esse evangelho, com o evangelho da cruz, que Jesus pregou a cruz, que ele mesmo foi crucificado, foi flagelado, foi cuspido, foi escarrado, foi chicoteado, foi humilhado, né, foi despido. Ali se fala da questão da sua nudez mesmo física, né, da vergonha a qual ele passou. O que nós, enquanto evangélicos, estamos fazendo relacionado. Não sei como você vai receber vendo esse vídeo, eu não tenho costume de fazer isso, embora Deus tenha falado ao meu coração muitas vezes para que eu seja mais ousada em levar a sua palavra, né, em espalhar a sua palavra, a palavra do evangelho, a palavra do arrependimento, a palavra da salvação. Porque nós ouvimos muito sobre o amor e a bondade do Senhor, mas esquecemos da parte de que o Senhor também é justiça. E sim, ele é um justo bom, com certeza, um Senhor que nos acolhe, é um Senhor que está conosco quando nós estamos sozinhos, né, fragilizados. Mas o Senhor Jesus alertou muito sobre nós vivermos um tempo de arrependimento e consertos. E a palavra que Deus tem falado no meu coração é consertos, porque existe vida assim depois. E lá já vai estar decidido aquilo que você escolheu enquanto você tinha vida aqui na Terra. Só há dois caminhos, quer você acredite ou não, né? Ou o céu ou o inferno. E é mentira quando falam pra você que todas as pessoas vão pro céu, viu? Se fosse verdade, Jesus não teria por que
ter passado por tudo que ele passou. E ele não é uma história, é uma história. Tanto que quem conhece a história da Bíblia sabe que muitos e muitos anos e vezes tentaram destruir a palavra, tentaram queimar, inclusive, muitas e muitas réplicas da Bíblia, mas a palavra do Senhor é imutável, né? E se não conseguiram até aqui destruir o Evangelho ou a Bíblia, não é agora que quem tem se levantado vai conseguir, né? E a palavra também fala que se ainda há esperança nesse mundo, né, falando agora daquilo que eu tenho recebido ao coração, é porque o Senhor Deus ainda não recolheu a igreja, né, ainda não arrebatou a sua igreja, o Espírito Santo de Deus ainda está sobre a terra. Porque a hora que o Espírito Santo de Deus, a igreja subiu, o Espírito Santo de Deus vai subir. Eu falo igreja, eu falo corpo de Cristo, eu não falo denominação, não falo placa de igreja, não falo igreja, templo, né, material, eu falo de pessoa. Você é ministro do Evangelho, você é irmão em Cristo, você é líder, pregue sim o amor e ame, mas ame com atitudes, não faça acepção de pessoas, mas acima de tudo ensine o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, o evangelho genuíno. Porque todo aquele que fala, né, meu pastor sempre fala que aquele que mais fala é o que mais peca, nós seremos cobrados daquilo que nós estamos ensinando. O que estamos ensinando? Estamos ensinando o conserto das vidas, o arrependimento, se voltar para Jesus, entendermos que nós não somos nada, que daqui nós não levaremos nada, e que a nossa vida eterna depende, ou morte eterna, depende daquilo que nós decidirmos aqui, enquanto seres humanos, né? Então é muito sério isso que o Senhor tem colocado no meu coração sobre consertos, né? Então que você possa, de alguma forma, ser tocado por essa palavra, que você possa chegar diante de Deus e poder consertar a sua vida. Com certeza terei muitas críticas, né? Mas eu não sou movida por críticas, eu não vou deixar de ensinar o evangelho real, o evangelho genuíno e puro de Jesus, onde fala do arrependimento e da salvação. O evangelho da graça, mas que não foi de graça. E que se nós formos estudar mesmo as escrituras, nós veremos que quando o Senhor Jesus veio, ele não veio para mudar a lei, e sim para torná-la ainda mais séria, né? Quando ele fala sobre o adultério, quando ele diz que, na verdade, se você olhar para alguém com um olhar impuro, você já adulterou. Se você sentir ódio de alguém, você já o assassinou. Então é muito mais sério que aquilo que nós pensamos do que a tábua da lei, né? Da época de Moisés. Então reflitamos muito no que Deus está falando, não é a Ana que está falando aqui. Eu estou falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que possamos mesmo já chegar diante do Senhor pedindo perdão, perdoando, e que ainda exista tempo em nossas vidas para este conserto. Que o Senhor abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que de alguma forma o Espírito Santo possa tocar o teu coração e que possa despertar em você a vontade pela Bíblia, por conhecer de fato quem Jesus é, que ele não é uma religião, ele não é qualquer coisa, ele é o Senhor, ele é o Deus soberano e ele transforma vidas, porque ele transformou a minha. Tem várias pessoas que conhecem o meu antes e conhecem o meu depois, né? E sabem das minhas lutas, sabe do quanto eu tenho lutado para de fato seguir e andar sobre a palavra do Senhor, porque fácil não é, mas eu dependo da graça do Espírito Santo e dia a dia tenho buscado andar segundo os princípios e ensinando também a minha casa e tenho colhido frutos disso, e eu desejo isso para você também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.